Na sombra de uma das eras mais sombrias da história humana, um homem se destacou como o arquiteto do terror e da opressão. Heinrich Himmler, o nome que evoca imagens de segredo, manipulação e a assustadora eficiência do regime nazi. Mas quem realmente era o homem por trás do uniforme das SS? Hoje, em Histórias UOL, iremos mergulhar na vida, ideologias e nos impactos de uma das figuras mais temidas da Segunda Guerra Mundial. Este vídeo não é apenas uma viagem ao passado. É uma exploração dos mecanismos de poder e controle. Ao entender as estratégias e ações de Himmler, você ganhará insights sobre as ferramentas psicológicas e sociopolíticas que podem dominar sociedades. Conhecimento tão relevante, inclusive nos dias atuais. Como você reconhece os sinais de manipulação em sua vida diária? Compreender as táticas de Himmler poderia capacitá-lo a ver o mundo de forma diferente? Junte-se a nós enquanto descobrimos as verdades perturbadoras e as lições da vida de Heinrich Himmler que continuam a ressoar em nosso mundo hoje. Heinrich Luitpold Himmler nasceu no dia 7 de outubro de 1900, em uma casa simples, em Munique. Seu nascimento o marcou como o filho do meio de Gebhard Himmler e Anna Marie Himmler, uma família classe média, de posição conservadora e católica. Seu pai, um homem austero e escrupulosamente devoto, atuava como vice-diretor na escola secundária de Landshut, exercendo considerável influência nos círculos educacionais. A família Himmler desfrutava de um brilho de distinção, proveniente do papel anterior de seu pai como tutor dos ilustres príncipes Wittelsbach. Foi essa venerável conexão que garantiu ao jovem Heinrich ter o príncipe Heinrich da Baviera como padrinho, envolvendo a família em uma capa de honra e consideração social. Inclusive, o primeiro nome de Himmler foi uma homenagem ao príncipe da Baviera. No entanto, sob essa aparência de privilégio, a saúde de Himmler pintava uma imagem muito diferente. Apesar de ter bom aproveitamento nas disciplinas teóricas, ele tinha dificuldade nas atividades desportivas. No entanto, a adversidade gerou resiliência em Himmler. Com determinação silenciosa, ele trabalhou o dobro durante suas convalescenças, compensando o tempo perdido. Seus esforços deram frutos, e ele floresceu como um estudante exemplar, seu desempenho acadêmico em forte contraste com o cruel repressor do clero católico que ele viria a se tornar. Criado em um lar mergulhado na ortodoxia religiosa, a infância de Himmler foi pontuada por seu papel como coroinha. À medida que as nuvens de tempestade da guerra se reuniam sobre a Europa, Himmler, um adolescente, incendiado por um fervor nacionalista herdado de seu pai, aspirava à glória militar. Ansioso para capitalizar as conexões reais de seu pai, Himmler se esforçou para garantir uma comissão para ele na Marinha Imperial. O destino, no entanto, determinou o contrário. A miopia de Himmler frustrou suas ambições navais, redirecionando-o para os requisitos menos rigorosos do exército. Ele foi rapidamente matriculado em uma escola de formação de oficiais, preparando-o para uma carreira em liderança militar. Mas o destino guardava ainda outra reviravolta. A guerra terminou antes que Himmler pudesse completar seu treinamento, poupando-o dos horrores das trincheiras que marcaram muitos de seus contemporâneos. Na turbulenta primavera de 1919, Himmler, desanimado por sua ausência na glória da guerra, alistou-se em uma unidade Freikorps. Seu objetivo não era apenas suprimir a crescente ameaça comunista, mas também combater as injustiças percebidas do Tratado de Versalhes e as sombras crescentes do marxismo. Nos 2 anos seguintes, Himmler vagou por uma série de grupos paramilitares, cada um comprometido em desmantelar a frágil democracia de Weimar. Os primeiros anos de Himmler não foram marcados por retórica antissemita. Sua família era moderadamente conservadora, sem a mancha do ódio racial. No entanto, no início dos 20 anos, em meio ao brilho caótico da guerra, Himmler se viu enredado pelas narrativas venenosas tecidas dentro dos panfletos antissemitas que infestavam as ruas de Munique. Ele logo encontrou os Protocolos dos Sábios de Sião, uma infame falsificação que alegava uma conspiração judaica global. Este documento marcou um momento crucial no desenvolvimento ideológico de Himmler durante um período em que a própria Alemanha parecia estar desmoronando, sua economia em ruínas e seu orgulho nacional profundamente ferido. Anteriormente destinado a uma posição respeitável na sociedade devido ao status de seu pai como tutor real, Himmler agora enfrentava um futuro incerto. Seu pai havia defendido a noção de superioridade ariana, uma crença que se tornava cada vez mais discordante com a realidade que Himmler testemunhava diariamente em Munique. A cidade, a seus olhos, estava descendo para a decadência moral, um contraste gritante com os ideais teutônicos que ele valorizava. Convencido de que o mal-estar da Alemanha se originava unicamente da influência judaica, o desprezo de Himmler cresceu em uma obsessiva cruzada para restaurar a dominação ariana.
Durante este período de tumulto pessoal e nacional, ele até considerou deixar a Alemanha. No entanto, até o ano de 1922, Himmler permaneceu na Alemanha, seus sonhos de expatriação ainda vivos, mas não realizados. Ele perguntou sobre se mudar para a Ucrânia como gerente de fazenda. Ironicamente, a mesma região que seus esquadrões da morte mais tarde aterrorizariam. No final do ano, ele havia concluído seus estudos em agricultura e estava trabalhando em uma fábrica de fertilizantes. Em 1923, ocorreu uma mudança crucial quando Himmler ingressou no Partido dos Trabalhadores Socialistas Nacionais. Inicialmente, ele era apenas mais um membro paramilitar do partido, participando do fracassado Putsch da cervejaria. Enquanto o golpe falhado levou à prisão de muitos participantes, incluindo Hitler, Himmler escapou sem acusações, mas perdeu seu emprego e voltou a morar com os pais. Este período viu o estado mental de Himmler declinar, caracterizado pelo isolamento e um crescente desligamento de sua fé católica, substituída por um interesse crescente pelo ocultismo. Ao contrário de muitos de seus colegas, Himmler não foi imediatamente cativado por Hitler. Sua admiração cresceu metodicamente, enraizada no respeito intelectual antes de florescer em devoção ideológica completa. Este alinhamento gradual com Hitler marcou o início de um capítulo sombrio, tanto para Himmler quanto para a Alemanha. No tumultuoso período após perder seu emprego, no ano de 1924, Himmler redirecionou todas as suas energias para uma ideologia emergente, o nacionalsocialismo. Seu primeiro papel significativo veio ao lado de Gregor Strasser, como secretário do partido e assistente de propaganda. Himmler passou a viajar pela Baviera, dando discursos de conteúdo agitador e distribuindo propaganda e livros. Colocado como representante do partido por Strasser na Baixa Baviera, a partir do fim de 1924, ficou responsável por integrar o NSDAP na região, sob a liderança de Hitler, quando o partido foi refundado em fevereiro de 1925. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Durante este período fervoroso de manobras políticas no início dos anos de 1920, o introvertido Himmler conheceu sua futura esposa, Marga, uma enfermeira de Bromberg. Com uma figura esbelta, loira e olhos azuis penetrantes, Marga era o epítome do ideal ariano, uma contraparte perfeita para a visão de pureza teutônica de Himmler. A união, concretizada no dia 3 de julho de 1928, trouxe não apenas companheirismo, mas também um dote considerável. Juntos, compraram uma pitoresca fazenda de galinhas em Wadeltrudering, um local sereno não muito longe das movimentadas ruas de Munique. Essa vida pastoral marcava um contraste acentuado com a crescente proeminência de Himmler dentro do partido nazi. Até 1926, ele havia ascendido à posição de vice-chefe da propaganda do Reich e, logo após, vice-Reichsführer SS. A paisagem política nazi mudou quando Hitler foi libertado e recuperou o controle de Strasser, tornando obsoleta a lealdade de Himmler a Strasser. Com a ressurgência de Hitler e a publicação de seu livro Mein Kampf, Himmler encontrou uma nova orientação ideológica. Ele consumiu o manifesto fervorosamente, maravilhando-se com seu número extraordinário de verdades. Não demorou muito para que sua devoção a Hitler se tornasse absoluta, preparando o cenário para uma era sombria e transformadora em sua vida e na história da Alemanha. No turbilhão de caos que definiu a Alemanha em meados dos anos de 1920, Hitler percebeu a necessidade urgente de um grupo protetor extremamente leal, uma força composta por homens que desafiariam laços familiares e códigos morais se suas ordens assim exigissem. Entre seu círculo íntimo, ninguém exibia a devoção fanática necessária para liderar tal força como Himmler. Na gelada jornada do dia 6 de janeiro de 1929, após a saída do comandante das SS, Erhard Heiden, Hitler confiou a Himmler a liderança do Reichsführer SS. Na época, as SS era apenas uma sombra dentro da vasta extensão das SA, o exército privado indisciplinado de Ernst Röhm. O exército privado era caracterizado mais pelo seu tamanho do que pela habilidade marcial de seus membros, servia como o músculo bruto das ambições de Hitler. As SS de Himmler, no entanto, foi concebido para ser a lâmina refinada em contraste com o porrete das SA.
Seus membros vestiam uniformes negros sinistros, seus capes adornados com caveiras, um símbolo assustador de sua resolução mortal, e braçadeiras com o símbolo em preto que todos nós conhecemos. Esse papel era perfeito para Himmler, que desde jovem nutria uma fascinação pela guarda pretoriana da Roma antiga, que eram protetores dos imperadores. Aproveitando esta chance para moldar sua própria versão contemporânea da guarda pretoriana, Himmler rapidamente começou a transformar as SS. Adotando o lema "Seja mais do que aparenta", ele iniciou uma campanha agressiva de recrutamento e doutrinação. No ano seguinte, Himmler transformou as SS, passando-a de uma pequena força de 290 homens para cerca de 3.000. Em uma jogada para consolidar ainda mais o poder, em 1931, Himmler estabeleceu uma subdivisão secreta dentro das SS, conhecido como Serviço de Informação. Ele colocou-a sob o comando do enigmático e ambicioso Reinhard Heydrich. Essa unidade, destinada a evoluir para o formidável serviço secreto, era o olho clandestino de Hitler, realizando vigilância dentro do partido para erradicar dissidência e traição. Através dessa intrincada rede de espiões, a lealdade a Hitler não era apenas incentivada, era monitorada e imposta com um medo sombrio e onipresente. Por volta do ano de 1934, os Stormtroopers mais conhecidos como a SA haviam superado sua utilidade para Hitler. Com as rédeas da chancelaria firmemente em suas mãos, Hitler via a turbulenta e cada vez mais incontrolável SSA como uma responsabilidade política em vez de um ativo. As brigas de rua e a militância aberta que outrora haviam impulsionado os nazis à proeminência agora ameaçavam minar a aparência de legitimidade que Hitler buscava projetar. Era hora de um desmantelamento decisivo e clandestino do exército privado de Röhm. Himmler, chefe das SS, recebeu essa decisão com alegria indisfarçável. Por meia década, ele havia sofrido sob o comando de Röhm, desprezando-o não apenas por seu estilo de liderança desorganizado, mas também por sua percepção de inferioridade social. Agora, Himmler via uma oportunidade de ouro para ascender na hierarquia nazi. Ele meticulosamente orquestrou o que se tornaria conhecido como a Noite das Facas Longas, criando uma narrativa de traição e perigo iminente. Sob o véu escuro da falsificação, Himmler e seu cúmplice, Reinhard Heydrich, forjaram evidências sugerindo que Röhm e os Stormtroopers estavam planejando um golpe. Com esses documentos fabricados, Himmler convenceu Hitler da necessidade de uma ação drástica. Eles rapidamente compilaram uma lista de indivíduos a serem eliminados, não apenas dentro dos Stormtroopers, mas também quaisquer potenciais rivais dentro do partido. O nome de Ernst Röhm estava assustadoramente proeminente nessa lista. Quando chegou o momento de prender Röhm, Hitler inicialmente vacilou, contemplando uma comutação da sentença de aniquilação de Röhm dividido por restos de consideração. No entanto, Himmler, sempre o arquiteto da implacabilidade, junto com Heydrich, pressionou Hitler a sancionar a aniquilação. O argumento deles era arrepiante em seu distanciamento, uma purgação necessária para consolidar o poder e garantir o domínio incontestado do Führer. A Noite das Facas Longas se desenrolou com brutal eficiência, um testemunho da natureza fria e metódica de Himmler. Ele era um homem totalmente desprovido de restrições morais, não carregando os escrúpulos que poderiam deter outros. Sob suas ordens diretas, a SS executou a purga, uma série de prisões e aniquilações que remodelaram a estrutura de poder dentro do regime nazi. No rescaldo, enquanto o sangue secava e o vácuo de poder se solidificava, Himmler emergiu distintamente empoderado. Ele usurpou o controle da Gestapo de Hermann Göring, consolidando ainda mais sua posição à direita de Hitler. Além disso, em uma sombria exibição de sua nova autoridade, Himmler ordenou a eliminação de Gerhard Strasser, um ex-aliado e antigo líder dentro do partido, a quem ele havia uma vez servido e apoiado. Assim, através das sombras e do sangue, Himmler ascendeu, sua ascensão marcada pelo silenciamento de dissidentes e a reestruturação implacável das dinâmicas de poder nazi. No ano de 1935, Himmler havia ascendido a uma posição de imensa influência dentro do regime nazi. Como chefe das SS e da Gestapo, sua autoridade se estendia a toda a força policial alemã, o que lhe dava poder para participar de reuniões de gabinete com todos os direitos e privilégios de um ministro do Reich. No dia 11 de outubro de 1936, Himmler fez um discurso assustador na Academia de Direito Alemão. Ele declarou audaciosamente sua abordagem à governança, enfatizando seu desdém pelas restrições legais. Se nossas ações conflitam ou não com um determinado artigo ou subseção, é algo que me é completamente indiferente.
No cumprimento do meu dever, faço exatamente aquilo pelo que posso responder em meu trabalho pelo Führer e pela nação, e o que equivale ao bom senso saudável. Se outros choramingam sobre uma violação da lei, isso não me interessa. A visão de Himmler para as SS era criar uma elite racial, composta exclusivamente dos que ele considerava os melhores homens germânicos. Cada foto de candidato passava sob sua meticulosa análise, enquanto ele procurava qualquer sinal de impureza. Sua ambição não terminava com a seleção. Ele buscava propagar essa raça superior por todos os meios necessários. No dia 28 de outubro de 1939, Himmler emitiu um decreto que chocaria a nação. A Ordem de Procriação para a SS declarava que o dever mais alto das mulheres e meninas era conceber filhos com soldados das SS antes que eles marchassem para a batalha. A recusa em atender a quaisquer demandas de um oficial era considerada um ato de traição contra o Estado. Himmler se fixou na ideia de povoar o mundo com arianos puros. Ele ordenou que todo homem das SS deveria gerar pelo menos um filho, considerando a monogamia um obstáculo ao seu objetivo. A poligamia não apenas era permitida, mas encorajada. Os homens das SS podiam ter várias esposas para garantir o nascimento do maior número possível de futuros heróis. Sob a visão distorcida de Himmler, a SS se transformou em mais do que apenas uma força paramilitar. Tornou-se um campo de reprodução para o que ele esperava ser o futuro ariano. Sob a liderança implacável de Himmler, a SS evoluiu de um mero detalhe de proteção para o Führer para um instrumento de terror e purificação. Encarregado por Hitler com a tarefa monumental de purificar a nação, Himmler expandiu o escopo de sua missão muito além de seus limites originais. Cidade por cidade, a SS vasculhou a paisagem alemã, eliminando sistematicamente judeus, maçons e jesuítas. No entanto, a ambição de Himmler logo ampliou essa purga para incluir eslavos, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e comunistas, inúmeros grupos marcados como uma mancha indesejável no tecido do Reich. À medida que os tanques alemães avançavam para a Rússia, em junho de 1941, os chamados Esquadrões de Ação de Himmler marchavam em seu rastro. Essas unidades, compostas por carrascos friamente eficientes, foram encarregadas de uma tarefa sombria e terrível: erradicar todos os judeus, asiáticos, comunistas e ciganos encontrados. Himmler exigia uma documentação rigorosa de seu extermínio. Nos últimos meses de 1941, um comandante sozinho se gabava de registros de mais de 90 mil vidas extintas. No entanto, a escala maciça dessas atrocidades começou a pesar fortemente sobre os carrascos. A rotina diária de perdas de vidas em massa afetava a saúde mental deles. Himmler ponderava sobre um método mais sistemático e menos desgastante psicologicamente de tirar vidas. Para ele, a justiça de sua causa, limpar a sociedade de suas chamadas impurezas, era inquestionável. Himmler havia incutido duas regras fundamentais na ética da SS: lealdade inabalável ao Führer e a crença de que os fins sempre justificavam os meios. Ele retratava sua missão como uma tarefa nobre, quase sagrada. Em uma reunião crucial no mesmo ano em Berlim, Himmler informou Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, sobre a diretriz de Hitler para a solução final para a questão judaica. Auschwitz foi escolhida como o local central para essa eliminação industrializada. Himmler designou Höss e Adolf Eichmann para orquestrar o ato, com Himmler supervisionando toda a operação. Sob sua supervisão rigorosa, Auschwitz se transformou em uma fábrica de morte grotescamente eficiente. Os recém-chegados eram rapidamente classificados. Aqueles considerados inaptos para o trabalho eram conduzidos para as câmaras de gás e exterminados em minutos usando o gás Zyklon B. Aqueles considerados aptos eram condenados à morte lenta através de trabalho brutal e fome. Em 1942, Himmler visitou pessoalmente Auschwitz para testemunhar a operação em primeira mão. De um pequeno orifício discreto, ele observou as câmaras em ação. Seu silêncio posterior foi uma aprovação oculta da eficiência assustadora diante dele. Durante um tour pelo campo, quando Höss começou a reclamar das condições precárias do campo e do risco de doenças entre os guardas das SS, Himmler não ligou para a queixa. Conforme o verão do ano de 1944 se estendia, a fachada do Terceiro Reich começava a desmoronar sob os implacáveis avanços aliados. Apesar dos claros sinais de uma derrota iminente, a lealdade de Himmler a Hitler permanecia inabalável. No entanto, em meio a esse cenário caótico, surgiu uma anomalia enigmática na narrativa da supostamente impenetrável rede de inteligência da Alemanha nazi.
Especuladores e historiadores há muito se perguntam por que Himmler, com seu extenso aparato de espionagem, pareceu ser pego de surpresa pela tentativa fracassada de tirar a vida de Hitler, que tinha sido orquestrada por um grupo de oficiais liderados por Klaus von Stauffenberg, incluindo algumas das posições mais altas das forças armadas alemãs, no dia 20 de julho. Será que Himmler não sabia da tentativa? Apenas 3 dias antes da trama da tentativa, Himmler inexplicavelmente negou um pedido da Gestapo para deter 2 conspiradores-chave, um movimento que insinuava uma camada duvidosa de lealdade. Após a tentativa de tirar a vida de Hitler fracassada, a SS iniciou uma repressão feroz que desmentia sua falta de vigilância anterior. Parecia que Himmler não tinha planejado trair Hitler naquele dia, mas seu ato final de traição estava se aproximando, programado para se desenrolar em uma ocasião notavelmente sinistra. O último aniversário de Hitler, no dia 20 de abril de 1945. Nesse dia surreal, enquanto Berlim estava em ruínas, o bunker sob a chancelaria sediou o que se tornaria uma das celebrações mais macabras da história. Nos confins opressivos do bunker, uma tensa reunião da elite nazi comemorou o aniversário de Hitler. No dia 21 de abril, Himmler esteve com Norbert Massur, um representante sueco do Congresso Mundial Judeu, para discutir a libertação de prisioneiros judeus dos campos. Como resultado desta negociação, cerca de 20 mil pessoas foram libertadas durante a Operação Autocarros Brancos. Dias depois, Himmler procurou uma audiência com o diplomata sueco Folke Bernadotte. Apresentando-se como o líder provisório da Alemanha, transmitiu a ideia de que Hitler estaria morto dentro de alguns dias. Esperando que os americanos e os britânicos lutassem juntamente com os soviéticos contra o que restava da Wehrmacht, Himmler pediu a Bernadotte que informasse ao general Dwight Eisenhower que a Alemanha desejava se render ao Ocidente. Bernadotte pediu a Himmler que passasse por escrito a sua proposta, e Himmler agradeceu. Na noite do dia 28 de abril, a BBC transmitiu um relatório sobre a tentativa de negociação de Himmler com os aliados ocidentais. Hitler, que sempre acreditou que Himmler era o mais leal, ficando atrás apenas de Joseph Goebbels, após saber da notícia, teve um ataque de fúria sobre a sua aparente traição. Hitler disse àqueles que ainda se encontravam com ele no bunker que foi a traição mais monstruosa da história mundial e ordenou prontamente a prisão de Himmler. Enquanto os últimos dias do Terceiro Reich mergulhavam no caos, Hitler encontrou seu fim através de suas próprias mãos. No dia 1º de maio, Himmler se encontrou com o sucessor de Hitler, o almirante Karl Dönitz, em Flensburg, mas Dönitz estava cauteloso. Mesmo que Himmler tivesse sido deposto, não havia como saber quanta lealdade os soldados ainda tinham com ele. Foi mostrado a Himmler sua carta de demissão. Ignorando-a, ele parabenizou Dönitz por sua nomeação e ofereceu-se para trabalhar com ele, como seu segundo em comando, mas Dönitz recusou. Rejeitado pelos alemães e procurados pelos aliados, Himmler tentou esconder-se. Apesar de não ter preparado a sua fuga, equipou-se com um livro de pagamentos falsificado, sob o nome de Sargento Heinrich Hitzinger. No dia 21 de maio, Himmler e 2 ajudantes foram detidos num posto de vigia formado por ex-prisioneiros de guerra soviéticos. Não demorou muito para o orgulhoso Himmler se ressentir do tratamento comum que estava recebendo como apenas um soldado capturado. Após alguns dias, ele solicitou uma audiência com o comandante do campo. Esperando ser tratado com nova dignidade, Himmler anunciou sua verdadeira identidade. Mas, em vez de ser respeitado por sua posição, seus captores o trataram com desprezo. Ele ficou sob vigilância a todo instante para evitar que tirasse sua própria vida. No dia seguinte, Himmler foi levado diante do comandante do campo para interrogatório. Na boca, ele havia escondido uma ampola de cianeto que tinha sido distribuída a todos os nazis de alto escalão e que eles sempre carregavam consigo. Foi ordenada uma revista, e quando um médico tentou examinar a boca de Himmler, ele mordeu a ampola. Os britânicos tentaram desesperadamente eliminar o cianeto de seu corpo, mas após 15 minutos, a vida de Himmler chegava ao fim. Pouco depois, o corpo de Himmler foi enterrado num local não identificado perto de Lüneburg. O local da sua sepultura continua desconhecido até os dias de hoje. Agora nos conte nos comentários, quais foram os impactos de longo prazo das políticas de Heinrich Himmler nas medidas de segurança governamentais modernas. Podemos ver paralelos ou lições no mundo atual. Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.